Ao Deus desconhecido é o tema da mensagem de hoje. Atos 17, versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. É a palavra de Deus forte para a nossa vida hoje. Meus queridos irmãos, Paulo, depois de ter passado por Tessalônica, por ter passado por Bereia, Paulo vai chegar em Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo. Homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, Eurípides, Fídias, homens de uma academia filosófica tremenda. Simon chega a dizer que Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento, da habilidade, da oratória. Era Atenas. Atenas tinha uma reputação inagualável como a metrópole intelectual do império. Ricos monumentos, seus esplêndidos palácios, seus templos dedicados aos deuses e às glórias da sua tradição. Mas vemos aqui alguns pontos importantes nessa passagem bíblica. O que é que Paulo vê em Atenas? Em primeiro lugar, Paulo não encara Atenas como um turista, não. Paulo poderia ter passado por Atenas como um turista. E a maioria de nós teria feito isso. Ele poderia ter admirado os belos prédios, monumentos da época. Como, por exemplo, a Acrópole da época, que era a antiga fortaleza da cidade. Paulo poderia, nos dias de hoje, ter batido uma selfie no Parthenon, que possuía uma grandeza sem igual. Na época de Paulo existia a Ágora, com seus muitos pórticos, pintados por artistas famosos. Mas não. Um teólogo observa que ao chegar em Atenas, o objetivo de Paulo não era ver as atrações da cidade, mas ganhar almas para Cristo. Em segundo lugar, eu vejo que Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria. O que Paulo primeiro viu em Atenas não foi a sua beleza, não foi o seu brilhantismo, mas a sua idolatria. Aleluias! A palavra idolatria só aparece aqui no Novo Testamento. E vemos que a introdução à palavra idolatria vem do nome do grego kateidolos. Olha só que coisa tremenda. Kateidolos. Do grego kateidolos. Isso é uma coisa que sempre ligamos com pernas saudáveis. Mas a verdade é que... E o que é que significa kateidolos? Só aparece aqui no Novo Testamento. A cidade estava sufocada pelos ídolos. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens. A idolatria produz uma cegueira espiritual, de desordem moral. Um homem chamado Plínio afirmou que, ao tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de 30.000 estátuas públicas. Patrônio disse que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha divindades na época de Paulo. O lugar inteiro é um altar, a cidade inteira era um sacrifício. Era ofertado aos deuses estranhos.
teólogo Russell Champlin disse certa feita que Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia, de lanternas acesas nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. E alguém surpreso o interpelou, dizendo: Diógenes, o que procuras? E ele respondeu: eu procuro um homem. Olha só a quantidade de imagens. Diógenes disse que tinha mais estátua do que homem na época. Do Partenon encontrava-se uma imensa estátua de antena feita de ouro e mármore. Em toda parte de Atenas se via imagens de Júpiter, de Vênus, de Mercúrio, de Baco, de Netuno, de Dina e de outros deuses. Porém, Paulo não se impressionava com as belezas que não honrasse ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. O que foi que Paulo sentiu quando chegou em Atenas? A Bíblia diz no versículo 16, do capítulo 17, que seu espírito se revoltava. A palavra aqui vem do grego paroxismo. Tinha conotações médicas e se referia a um ataque epilético. Também significava irritar, provocar, causar ira. Paulo ficou revoltado com tanta idolatria. O verbo paróxino é regularmente empregado com relação à ira de Deus contra a idolatria, contra o povo de Israel. A idolatria é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra, a glória do nome de Deus. Quer dar a outro ser a honra e a glória que só o Deus merece. Don Stott diz que o nosso Deus tem direito exclusivo à nossa fidelidade. O nosso Deus sente ciúmes. Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Ainda existem muitos ídolos sofisticados nos dias de hoje. Como, por exemplo, uma pessoa, uma coisa, a avareza, a idolatria, ideologias, a fama, a riqueza, o glamour, o poder, o sexo, a comida, o álcool, o lazer, o trabalho, a televisão, propriedades, a igreja, a religião, o culto, pode ser idolatria. Deus tem que ser prioridade em tudo. O que é que Paulo faz quando chega em Atenas? Em primeiro lugar, uma reação negativa. Paulo se revolta contra a idolatria. Ele não considera algo normal. Não. Em segundo lugar, vejo uma relação positiva da parte de Paulo. Não basta identificar os problemas que afligem a sociedade. Não. Precisamos apontar a solução divina. Paulo pegou um gancho ao ver o altar ao Deus desconhecido. Por quê? Ao Deus desconhecido? Porque os gregos tinham altares para todos os deuses. E os seus deuses eram vingativos. E eles, com medo de que algum deus pudesse ser esquecido, eles ergueram o altar ao Deus desconhecido. E Paulo pega um gancho e anuncia o verdadeiro Deus. Aleluias! Paulo vai falar para os judeus, para os filósofos, para os gregos da época. Paulo disertou nas sinagogas. Paulo, aos sábados, dissertava, pregava palavras tanto aos judeus como pessoas tementes a Deus. Paulo dissertou na ágora. A palavra ágora significa praça, que era o centro de negócios, das atividades físicas da época. Servia como um mercado central da vida social. Era um local onde as pessoas se congregavam para compra, vendas, conversas, negócios. Mas Paulo estava ali
para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Ágora, a praça que Paulo pregou nos dias de hoje, pode ser o parque, pode ser a praça, pode ser o shopping, pode ser uma feira, pode ser a sala de aula, pode ser a cantina da escola. Precisamos, o mundo precisa de pessoas evangelistas. Paulo se misturava com o povo na praça. Paulo não fugia das pessoas. Paulo era um homem de Deus. Em terceiro lugar, eu vejo que Paulo começou a debater, meu irmão, no Areópago. Os filósofos, os epicureus. A palavra Areópago significa colina de Ares. Visto ser Ares o deus da guerra dos gregos, o deus Marte dos romanos. O local também é chamado de colina de Marte. Ali era o Areópago. Um concílio se reunia no Areópago com funções jurídicas importantes. Era o Supremo Tribunal de Atenas. Era natural investigarem a nova doutrina que Paulo estava pregando, que Paulo estava ensinando. Precisamos urgentemente de escritores, de compositores, musistas, jornalistas, dramaturgos, radialistas, que preguem a palavra de Deus no meio desse povo. E ali existiam os epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus pregavam o acaso, a fuga, o prazer. Ele diz, os epicureus da época diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Depois de quase 2000 anos, ainda vivemos hoje em dia numa sociedade hedonista. As pessoas querem viver o prazer, o imediato, não querem pensar, só querem apenas sentir, buscam emoções. Para os dias de hoje, não querem pensar na eternidade, no destino da alma, no encontro inevitável com Deus Todo-Poderoso. Não! Na época também existia Labarrassuriandarabahai. Na época existia também os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram os materialistas, Arai de Kobia Mahassu, panteístas, fatalista. Os estoicos eram apáticos ao sofrimento humano, defensores da visão cíclica da história. Os estoicos acreditavam num determinismo cego, pregavam a fatalidade, a submissão ao destino que era irreversível. Eles falavam sobre a importância de suportar a dor. Na filosofia estoica não existia esperança, não adiantava lutar, não adiantava clamar. Eram os dois tipos de filósofos da época do apóstolo Paulo. Os epicureus diziam: aproveita a vida. Os estoicos diziam: aguente a vida. Era isso que acontecia na época. Chamaram Paulo de tagarela. O que é que esse tagarela quer dizer? A palavra tagarela literalmente significa apanhador de grãos. Se refere a um pássaro que recolhe os restos de comida nos esgotos e daí passam a descrever os desocupados sem valor. Era aplicada aos vadios, aos mendigos que viviam de resto, de alimentos. Encontrados nas ruas, eram os verdadeiros catadores de lixo. Chamaram Paulo de tagarela, apanhador de resto de conhecimento daqui e dali. Chamaram Paulo de plagiador ignorante, um charlatão, papagaio, um tagarela intelectual. É isso que quer dizer a palavra tagarela. Disseram que Paulo parecia um pregador de deuses estranhos. Os gregos pensavam que Paulo
estava pregando um novo par de divindades, um Deus masculino chamado Jesus, com a sua companhia Anastasis, ressurreição. E o que foi que Paulo pregou, irmãos? A partir do altar do Deus desconhecido, Paulo diz: eu vejo acentuadamente que vocês são religiosos. A porção principal se organiza em 3 partes. Eu vejo que Deus, Ele é Senhor do mundo e não precisa de templo, de ritual. Foi o que Paulo dizia. Deus não precisa de templos humanos. Em segundo lugar, Paulo diz: o homem é a criação de Deus. Ele precisa de Deus, foi criado por Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que existe sim um relacionamento entre Deus e o homem. E que a idolatria era uma estutícia. Foi as palavras de Paulo. Warren Wiersbe, um grande teólogo, diz que Paulo fala em primeiro lugar sobre a grandeza de Deus. Deus é o Criador. Os epicureus, que eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Já os estoicos, eles eram panteístas, diziam que tudo era Deus. Os epicureus alegavam que Deus não existia. Já os estoicos defendiam que tudo era Deus. Deus não está distante nem separado da criação. Deus não está preso, cativo à criação, não. Deus é grande demais para ser contido em templos feitos por mão humana. Foi o que Paulo falou. O livro de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859, em Londres, contém nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. E a palavra que ele muito usava era sumpoiamos. A evolução é uma suposição implorável. É uma teoria, é uma falácia. Um homem chamado Nirenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Biologia, falou que em cada corpo humano adulto há 60 trilhões de células vivas. Em cada célula há 1,70 m de fita de DNA, contendo a programação genética de todo o nosso ser, como a cor do cabelo, como a cor dos olhos, das cúteis, tamanho, temperamento e outras características. De quem vem esse projeto? De Deus, do Deus que Paulo pregou. A ciência prova que o universo foi feito de matéria, de energia. De igual forma, atesta a matéria e a energia não criam leis. Deus é quem criou tudo. Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Ele é distinto da criação, mas está presente na criação. Há mais estrela no firmamento do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso planeta. Deus criou cada uma delas. Isaías 40, versículo 26, chama cada uma das estrelas pelo nome. Abai. Esse, meu irmão, é o nosso Deus que Paulo pregou em Atenas. Deus da providência. O Deus da providência não é um Deus distante dos deístas. Ele está presente. O Deus da providência é o Deus impessoal dos panteístas. O Deus da providência, meu irmão, não é o Deus bonachão dos picureus, nem o Deus invisível dos estoicos, não, é o Deus do juízo. Paulo diz que o governo de Deus, ele é soberano. Nos dias de Paulo, só César era Senhor, honrado como uma divindade na terra.
Mas Paulo diz que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Labai. Oh, Labai, que grande Deus, que palavra tremenda. E para nós encerrarmos, nós vemos que Paulo vai falar sobre o juízo que será universal. Que Deus há de julgar o mundo, ou seja, juízo universal. Os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todos serão incluídos, ninguém vai escapar. Ele fala que o juízo de Deus será, aleluia, um juízo com justiça. Deus há de julgar com justiça. Todos os segredos naquele dia serão revelados. Não haverá parcialidade, não haverá erro judicial. O juízo já está definido, o dia já está marcado, o juiz já foi escolhido. Embora não sabamos o dia, mas já sabemos quem é o juiz. É próprio Jesus Cristo de Nazaré. As nações serão julgadas diante dele. Naquele dia todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Serão julgados segundo as suas obras. Naquele dia os segredos dos homens serão julgados. Nesse julgamento divino não haverá erro, não haverá apelação. Todas as nações foram criadas a partir do primeiro Adão. Mas agora vão serem julgadas pelo último Adão, por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, que possamos meditar nesta palavra e que você possa compartilhar com outras pessoas. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.